Meu nome completo é Eduardo Brandão de Azeredo. Eu nasci em Belo Horizonte. O meu pai chamava-se Renato Mário de Avelar Azeredo e minha mãe, Ruth Brandão de Azeredo. Aqui em Belo Horizonte eu vivi toda a minha vida até hoje, apenas com uma breve interrupção quando eu estudava análise de sistemas em São Paulo. Eu nasci em 9 de setembro de 1948. Já estou, portanto, com 52 anos de idade. Eu sou do signo de Virgem e acho que sou mais do planejamento, talvez até pela profissão que acabei escolhendo. Eu sou engenheiro mecânico, formado na PUC de Minas Gerais, mas depois eu fiz o curso de análise de sistemas. Então, na área de análise de sistemas, você tem que ser mais detalhista, mais minucioso, tem que planejar mais. Então, essas são algumas características que eu aprendi no início da minha vida profissional e que acredito que guardo até hoje. Eu sou realmente uma pessoa de planejamento e de detalhes. Meu pai foi um político muito habilidoso. Eu costumo lembrar que na campanha de 1994, em especial, que foi a primeira disputa que eu tive assim diretamente, já que a minha primeira eleição que eu disputei foi em 1988, como candidato a vice-prefeito na chapa do Pimenta da Veiga. E a primeira eleição que eu disputei com o meu nome mesmo na rua foi, então, para governador do estado em 1994. E naquela época, cada cidade que eu chegava era muito interessante. Chegava um senhor perto de mim, ou uma senhora, e falava assim, uma moça, olha, eu conheci muito o seu pai, o Renato Azeredo, foi um grande amigo meu, ele me ajudou nisso, me ajudou naquilo. Ele sempre tinha muita atenção com a gente, com o cigarrinho de palha, que era uma marca registrada que ele tinha, ele gostava muito de cigarro de palha. Se bem que hoje é melhor ninguém fumar não, gente, eu mais na linha mais da história, né? Mas hoje eu não fumo, nunca fumei, acho que o cigarro hoje não ajuda, pelo contrário, né? Mas então ele tinha sempre esse jeitão muito mineiro, da articulação, e foi do PSD, antigo, durante vários anos. Ele foi deputado estadual por 2 mandatos, 8 anos, portanto. Depois foi deputado federal por 6 vezes, reeleito. Então, ele teve 8 eleições de deputado em que foi seguidamente reeleito, sempre com boas votações. Como deputado federal, ele fundou o PSDB, ou melhor, fundou o MDB, na época, o antigo MDB, e depois nós, então, tivemos a evolução do MDB virando PMDB. O fundador do PSDB já fui eu que já em 1982, 88, participei da fundação do PSDB. Então, meu pai foi realmente um político bem ao estilo mineiro. Ele enfrentou toda a oposição, a dificuldade de ser oposição durante o regime militar, desde 1966 até 1982. Ele foi um deputado de oposição, um deputado lutando pela volta da democracia no Brasil, e só quem viveu aqueles tempos sabe como foi importante aquela luta. E eu guardo dele, portanto, uma memória muito boa, uma memória de um típico mineiro, de um pai que sempre esteve atento a todos nós, os seus filhos, mesmo com a ausência que às vezes era forçada a ter pela tarefa profissional que ele tinha. Minha mãe era uma pessoa muito especial e nós a perdemos há pouco tempo, foi em 1998, e ela foi sempre uma companheira muito grande do meu pai nessa vida política. Veja bem que ele se candidatou a primeira vez em 1954. A mamãe tinha se casado com ele em 1944, então 10 anos depois ele já entrava na política. E ela sempre o acompanhou, dando sempre a força. Acho que é fundamental quem está na política, que seja a mulher, seja o marido, dê apoio a quem está nessa função, que é uma função muito nobre, muito espinhosa, é verdade, mas uma função que tem momentos de muita realização pessoal. Então minha mãe esteve sempre acompanhando, nesses momentos em que meu pai, especialmente a partir de 1962, quando ele foi deputado federal, e tinha que ir a Brasília, então ela que acabou nos acompanhando na educação uma boa parte do tempo, ou a maior parte do tempo. E depois, sempre ela era muito bonita, os olhos azuis, e especialmente no meu período de prefeito e governador. Meu pai já tinha morrido nos 2 momentos, ele não pôde me ver na política. Ela me deu um apoio muito grande e era muito bom ver assim, a satisfação que ela tinha, o orgulho que ela tinha de me ver realizando um sonho do meu pai. Na verdade, meu pai, como eu disse, ele foi político quase 30 anos, mas sempre teve esse sonho de ser prefeito de Belo Horizonte e de ser governador do estado de Minas Gerais. E coube ao seu filho, que não tinha esse sonho anteriormente, já que eu entrei pela carreira técnica, acabar realizando os 2 sonhos, não um apenas, mas 2 sonhos. E mamãe viveu esse período com muito carinho, muito perto da gente, com muito orgulho mesmo de me ver dirigindo Belo Horizonte, dirigindo o governo do estado, seguindo exatamente a profissão do meu pai. Olha, foi uma infância muito feliz, graças a Deus. Foi uma infância muito boa, também bem mineira. E como eu disse, eu nasci em Belo Horizonte. E eu morava ali na Rua da Bahia, pertinho da Praça da Liberdade.
Eu tenho fotografias de quando eu tinha 3 anos de idade, sentado nos canteiros da Praça da Liberdade. Então foi quando eu fiz a restauração da praça, na época eu era prefeito de Belo Horizonte. Algumas pessoas que estão me ouvindo lembram-se bem, a Praça da Liberdade, ela teve uma feira de artesanato, que no princípio era muito bonita, mas depois ela virou uma coisa gigantesca. E a feira de artesanato estava matando a praça. Então foi um enfrentamento difícil que nós tivemos. Eu tive que realmente tomar a decisão de fechar a praça, transferir a feira para a Avenida Afonso Pena, é hoje uma das maiores feiras de artesanato do Brasil, né? É uma feira de variedades também hoje, não apenas de artesanato, e fizemos toda a restauração da Praça da Liberdade. Então, quando eu fiz a restauração, eu senti um orgulho muito bom, assim, que eu trazia comigo a lembrança, que aquela praça ali, além de ser a praça mais importante de Belo Horizonte, era a praça onde eu tinha convivido desde criança, ali nos seus canteiros. E eu joguei futebol ao lado da Secretaria da Fazenda, tinha um pequeno canteiro lá que a gente jogava futebol. Eu estudei também, né, nessa mesma região, no Instituto Santa Helena, quando eu fiz o jardim de infância e também o primário. Então, a minha infância foi uma infância que eu diria que foi muito boa, assim, com amigos, com parentes, que sempre moravam muito perto. As férias, naquela época, eram principalmente no interior de Minas, então eu passava férias em Santo Antônio do Monte, que é a origem da família da minha mãe. Então, lá nós temos até hoje uma chácara, uma casa antiga, de 150 anos de idade, onde o trem de ferro passa na frente. Então, eu vivia ainda a época da Maria Fumaça, passando na frente, a gente via o trem chegando de longe, o trem! É que se gritava, eu já via o trem passando. Então, assim que eu me formei na minha infância, foi vivendo o interior de Minas e vivendo a calma capital que era Belo Horizonte na época. Fui no primeiro ano, especialmente no primário. No primário, eu realmente, eu tenho até comigo até hoje uma medalha de segundo lugar, não era primeiro não. Eu tinha uma colega, a gente chamava de Regininha, era a Regina Carvalho, filha do antigo reitor Rolando Carvalho, que foi reitor da universidade, e a Regininha que tirava o primeiro lugar sempre. Então, a minha disputa era com ela. Às vezes tirava primeiro e tudo, mas então, quando eu me formei no primário, no Santa Helena, eu recebi uma medalha do segundo lugar, que eu guardo até hoje comigo, ao lado das medalhas que vinha receber depois, como a mais importante medalha do Brasil, que é a medalha da maior medalha de Rio Branco, a medalha do Infante Dom Henrique de Portugal, e são medalhas importantes que eu tenho comigo hoje, depois da minha vida pública. Então, eu fui um bom aluno lá no primário. Depois, no ginásio, eu fiz o ginásio, fiz primeiro admissão ao ginásio. Na época, você tinha que fazer um curso de admissão ao ginásio. Então, eu fiz o curso de admissão ao ginásio e fui estudar no Colégio Estadual Central. Lá eu fiz o ginásio e o científico, né, que seria a 5ª, 8ª série e o 2º grau. E depois, eu fiz o vestibular para a PUC, em Engenharia Mecânica, fiz Engenharia Mecânica, e depois ainda fiz ainda Engenharia Econômica, um curso de 1 ano na Fundação Dom Cabral. E o curso de Análise de Sistemas, já como funcionário da IBM, era um curso dentro da própria empresa. Na época, 1972, não existiam cursos de Ciência da Computação, Análise de Sistemas, do ponto de vista de currículo de universidades. Esses cursos eram dados pelas grandes empresas de computação. Eu vivi política desde 1954, eu tinha 6 anos de idade, quer dizer, quando eu entrei no curso primário, eu já entrei panfletando. Eu lembro na Rua da Bahia, quando terminava o expediente dos funcionários públicos que desciam pela Rua da Bahia, eu me lembro lá entregando cédula do meu pai já na eleição de 54. A memória é meio longe, evidentemente, mas me lembro disso. Mas então eu acompanhei a política, eu tomei gosto pela política, eu pude ver os dissabores que a política traz, mas também o lado bom. Mas nós sempre tivemos na cabeça que não dá para ter 2 pessoas da mesma família simultaneamente na política. E ao mesmo tempo eu sempre gostei da área técnica. Talvez esse meu estilo, eu sou um pouco mais tímido mesmo, né? As pessoas às vezes lembram disso, que realmente eu fico vermelho até hoje. Até dia mesmo teve um assunto aí lá na Associação Comercial de Belo Horizonte, em que uma empresária se levantou e me cumprimentou por uma demonstração de sinceridade que eu dei recentemente, em que uma matéria que a revista Veja fez abordando a questão de gastos de campanha, e que a Veja dizia que a minha campanha tinha sido mais cara, mas na verdade ela mostrava com clareza que não era mais cara, que tinha sido a campanha sincera, ou seja, eu tive a coragem de mostrar o que tinha custado a campanha. Então, no momento em que a empresária me cumprimentou por não ter escondido as coisas, na verdade eu fico vermelho. Isso até hoje, né, ainda acontece, mesmo durante o período mesmo de governo. Então essa é uma característica que eu tenho. Então esse fato de eu ser um pouco tímido, isso acabava me tirando um pouco assim, a perspectiva política também. Porque tradicionalmente o que se imagina? Que o sujeito para ser político tem que ser muito extrovertido, tem que ser uma pessoa que brinca muito, que
faz muita festa, que grita e fala demais, que bebe cerveja. Eu falo assim, gente, eu não gosto de cerveja, eu não sou muito extrovertido, como que eu vou entrar na política, né? Mas a vida foi mostrando que, na verdade, existe um espaço muito grande, um novo tipo de política. Eu realmente me alinho com uma nova política, uma política mais de resultados, uma política de menos conversa, de mais ação, uma política, portanto, de trabalho. E essa aí é que eu senti realmente que o tempo foi mudando. E aí foi quando eu me candidatei em 1988 com o convite do Pimenta da Veiga para ser o vice na sua chapa, já pelo PSDB. Ele era mais o político da conversa, da conversa de pé de ouvido, e exatamente mais de acordo com a época que ele viveu, né? Ele foi um político da época de 50, né? Começou na década de 50, e ele veio a falecer em 1983. Então, ele era um político que a geração apresentava. Agora, nós tivemos toda uma mudança da realidade do Brasil e do mundo. Então, acho que hoje você tem mais espaço para políticos de resultado do que realmente um estilo de política. Não que o meu pai não tivesse resultado, tinha os resultados, mas eu digo, a maneira de agir era uma maneira mais tradicional. E hoje eu acho que você mudou um pouco, o mundo mudou, exige já uma situação mais rápida. Olha, a engenharia é um curso muito bom, é um curso fascinante. Entretanto, a engenharia hoje, do ponto de vista mesmo de mercado de trabalho, não é das profissões mais interessantes ou mais rentáveis. Existe muita dificuldade de emprego para o jovem engenheiro hoje. E a engenharia se dividiu muito, né? Essa foi outra característica. A gente, no passado, tinha praticamente 6, 7 profissões. Depois elas foram se abrindo. Então, a engenharia hoje você tem várias especialidades de engenharia eletrônica, engenharia mecânica, civil, elétrica, química, minas, várias delas, de várias maneiras. Mas eu realmente, quando me defini por fazer curso de engenharia, foi quando eu tinha o quê? Tinha 18 anos de idade, né? Aliás, essa é uma característica, né? Na verdade, a nossa juventude é forçada a fazer a opção de profissão muito cedo e sem ter, na verdade, um conhecimento real do que é cada profissão. Esse é um problema que nós temos. Então, na época, eu me defini por engenharia porque achava bonito, gostava de engenharia. Eu cheguei a fazer realmente até testes de... como é que chamava o teste na época? Um teste que você fazia para saber qual era a sua vocação. Teste vocacional. O professor Alei Bessa, que fez o curso que eu fiz com ele, o teste. E ele, na verdade, me mostrou algumas coisas que nós falamos aqui, que eu gostava de detalhes, que eu era uma pessoa mais compenetrada. Então, esses fatos me levaram para a engenharia. E depois, quando eu estava formando, eu estava fazendo um curso na verdade, fazendo um estágio, eu estava fazendo um estágio de engenharia na mina de Morro Velho, conhecendo lá como que se tira o ouro, toda a parte de transporte da mina de Morro Velho. Então, era muito interessante, eu gostei muito lá da mina de Morro Velho. Eu tive, então, um convite para ser engenheiro lá, para trabalhar lá, mas coincidiu que tinha um concurso da IBM na época. Então, eu fiz esse concurso, eram muitas pessoas que fizeram o concurso, e depois de passar no concurso, eu fui contratado, e nós fizemos um curso de análise de sistemas em São Paulo, um curso em tempo integral. E aí eu trabalhei por 11 anos como analista de sistemas, eu implantei vários bancos, a conta corrente de banco. Na verdade, os bancos, eu ainda peguei o banco com processamento manual, processamento de cartolina, que chamava. E aí eu fiz a implantação de alguns bancos em Belo Horizonte para colocar dentro do computador. Na verdade, eu conheci a Heloísa já depois de formado, né? Então, até o período de formado, de formatura, eu realmente namorei bastante, mas acho que é normal para qualquer jovem da época. Eu acho que é normal ter mais de uma namorada, às vezes você conhecer uma aqui, outra ali, acho que é normal. Então, como eu ia muito ao interior de Minas também, então ficava um pouco tipo marinheiro. Eu tinha uma namorada em Sete Lagoas, tinha uma namorada de Divinópolis, tinha uma namorada de Santo Antônio do Monte, tinha uma namorada no sul de Minas, então, mas não era simultâneo, não. Estou dizendo que, assim, que eu tive namoradas em várias cidades do interior e mesmo em Belo Horizonte. Mas eu nunca fui assim, né, muito da noite, isso não. Eu sempre fui mais calmo, mais quieto um pouco, né? Eu conheci a Heloísa já depois de formado. E namoramos durante uns 3 anos, noivamos, depois casamos. A Heloísa era muito nova, ela casou com 18 anos, e eu tinha 27 na época, né? Aí já tivemos o primeiro filho 2 anos depois, o Renato, que está hoje com 23 anos, e está se formando em Direito o ano que vem. O Ricardo é o segundo, está estudando administração, tem 19 anos, e o Gustavo, que é o Rapa do Tacho, tem 12 anos, e está estudando hoje o primeiro grau, né? Está fazendo o antigo ginásio no Colégio Dom Silvério. Então, são 3 homens que eu tenho, 3 filhos homens, e Heloísa e eu estamos completando 25 anos de casado no ano que vem. Vamos fazer uma boda de prata.
Não vejo a idade como barreira, não. Acho que você pode ter uma convivência muito perfeita, com diferenças de idade maiores, menores. A gente tem exemplos aí variados dos dois lados. Tem gente que não deu certo, tem gente que deu certo, tem problemas, não tem problema. Quer dizer, a vida cotidiana é muito difícil. A vida de hoje em dia é uma vida difícil. Ela exige muita, como é que eu diria, muita renúncia, exige muita reflexão, exige muita que as pessoas tenham compreensão das dificuldades, né? Então, eu acho que a idade não acaba não sendo um problema, não. Quando eu entrei na área pública, ela me deu todo o apoio, me acompanhou, fez um bom trabalho de voluntariado, tanto na prefeitura, à frente da AMAS, depois no Estado, à frente do SEBAS, e hoje ela está dirigindo, ela está ajudando a APAI, né, de Belo Horizonte, a Federação das APAIs de Minas Gerais, mas atuando mais em Belo Horizonte. Então, ela sempre teve uma atuação aí ao meu lado, seja me apoiando, seja uma ação já profissional quando eu era prefeito e quando eu era governador. E, evidentemente, me ajudando a criar os filhos. Bom, eu acho que cabe a cada um, né, ter a sua definição. O que eu acho que é importante que os pais passem para os filhos é a responsabilidade. Quer dizer, a dificuldade que existe na vida, então a necessidade de ter maturidade, de entender realmente que a luta do dia a dia, a luta pela sobrevivência, a luta pela realização, a competição é muito forte. Então, o que eu tenho colocado para os meus filhos, além do exemplo que posso dar, é exatamente essa reflexão, a necessidade de estar permanentemente buscando uma avaliação e entender se realmente aquele é o momento correto ou não para se tomar as decisões, sejam elas quais forem, decisão profissional ou a mesma decisão de um casamento. Por enquanto, nenhum deles casou, está tudo novo lá. É verdade, né? Eu acho que a gente amadurece sempre, né? Veja que eu fui prefeito de Belo Horizonte, fui governador do Estado. Eu acho que esses 2 últimos anos eu tenho amadurecido muito, amadurecido mais, né? Porque eu vivi uma situação realmente muito interessante. Eu não esperava que pudesse haver tanto rancor, tanta perseguição política como aconteceu comigo em 99 e 2000. Eu sempre soube que a política tem os seus ãos, a decepção, a ingratidão, a desilusão, mas eu não esperava que fosse tanto, não. Eu sabia, aprendi com meu pai, mas eu não esperava que houvesse tantas pessoas assim, que rei morto, rei posto, né? Então é um certo desabafo que eu faço mesmo. Isso me ajudou mesmo, me ajudou a amadurecer um pouco mais, a conhecer mais as pessoas e a valorizar mais as pessoas que são otimistas, que são as pessoas que constroem, né? Em relação àquelas pessoas que, na verdade, destroem, pessoas que estão apenas com interesse imediato em vista, ou pessoas que gostam apenas de agredir, de tentar destruir o trabalho dos outros, ao invés de fazer o trabalho que é necessário. A gente na vida está sempre aprendendo, seja na vida pessoal, seja na vida particular, seja na vida na empresa privada, seja na área pública, nós estamos sempre aprendendo. Então, essa pergunta que você colocou, quando é que se pode dizer que está maduro, é difícil, né? É claro que primeiro você tem que passar pelo processo de educação, a educação tradicional. Então, o primeiro passo é esse. Em tese, o primeiro requisito para se poder ter dizer, não, estou começando a amadurecer, é terminar o ciclo educacional. É você terminar a sua formação. E depois começar a trabalhar. É uma vida totalmente diferente. Um primeiro emprego, isso também amadurece muito. Aí depois você tem exatamente o que pode ser simultâneo, pode ser depois, que é o relacionamento afetivo, que evidentemente amadurece muito também. Então, depois vem a competição, depois vem os filhos. Então, todo é um processo que a vida nos ensina há anos e anos, né? E que, na verdade, não mudou muito, não. E nesse aspecto, não mudou muito, não. O ciclo da vida, ele continua o mesmo. Você muda algumas facetas, alguma maneira de enxergar. Mas o ciclo é basicamente o mesmo ciclo. Toda vez que a gente vai em alguma reunião, você está numa discussão, numa conversa, você acaba chegando num ponto assim, a solução dos problemas é a educação. E é verdade. Nós, no Brasil, hoje já temos a educação não como o problema maior. Já teve época no Brasil que a educação era apontada como o maior problema. Não quer dizer que a educação esteja uma maravilha, mas é verdade que a educação melhorou. Nós, há alguns anos atrás, tínhamos um número de alunos fora de sala de aula, que era muito grande. O percentual de analfabetismo tem caído muito, né? Então, hoje você tem mais gente estudando. O número de Minas Gerais, quando eu saí do meu governo, é de 98%, ou seja, 98 em cada 100 crianças entre 7 e 14 anos estavam na sala de aula, né?
Agora, isso foi um avanço importante. Agora, nós não podemos nos descuidar. Veja bem que durante os 4 anos do meu governo, eu consegui manter o investimento em educação, quer dizer, os gastos com educação, de 45% de todo o orçamento do Estado em educação. Eu vejo com muita preocupação que hoje esse percentual já caiu para 40% em 1999 e para 37% em 2000. Portanto, o governo do Estado está gastando menos dinheiro com educação, está investindo menos dinheiro em educação. Isso preocupa, porque essa é uma política que deve ser permanente, porque nós conseguimos levar as crianças para a escola, mas tem o desafio de melhorar a educação. Conseguimos avançar na educação, na qualidade? Conseguimos. Em 1997, na última avaliação que tinha sido feita no Brasil do ensino básico, Minas Gerais ficou em primeiro lugar. É um dado muito importante. Então, além da quantidade de alunos, a qualidade ficou em primeiro lugar. O último resultado divulgado agora, recentemente, em 99, mostra Minas Gerais caindo para o 4º lugar. E Minas Gerais, inclusive, influenciou muito na queda da média brasileira desse resultado. Então, isso mostra que a preocupação com a educação tem que ser permanente. Não pode ser como, infelizmente, está acontecendo agora, em que nesse atual governo do Estado está deixando de ser a prioridade como foi no meu governo. Então, a educação, ela é primordial, ela é básica, né, tudo vem da educação. Hoje, por exemplo, é importante você lembrar que a educação tem que incluir as novas tecnologias, como o computador. Recentemente, eu estava participando aí de uma pequena solenidade, uma creche de Belo Horizonte, um projeto interessante que a NET, a operadora de TV a cabo, juntamente com a BMS, que é a empresa que eu presido hoje, a Belgo Mineira Sistemas, mais a Microsoft e uma outra empresa de treinamento, a ASQ, as 4 empresas se juntaram para levar computadores para creches e comunidades da periferia. Que coisa mais interessante você ver aquelas crianças que às vezes estão lá de pé no chão, às vezes estão com uma sandália havaiana ainda, um menino que não tem uma condição de vida como deveria ser de todos, e a gente poder entregar a eles a nova tecnologia, eles poderem começar a aprender a trabalhar no computador. Porque o computador hoje está presente numa padaria, está no cinema, está no armazém, está numa loja, está em todo lugar, está no escritório, está na indústria. Uma coisa que eu gostei muito de ver na época de governador também era isso. Quando eu ia para o interior de Minas, às vezes passava e via lá um computador colorido dentro de uma padaria, de uma mercearia, uma cidadezinha pequenininha de 5.000 habitantes. Ou como eu vi em Buritis ficou famosa a cidade por causa dessa confusão da fazenda do presidente, né? Mas Buritis eu fui lá e lá nós fizemos uma instalação na escola pública do estado de um laboratório de computadores. E lá eu vi realmente uma criança simples já dominando o computador, trabalhando com o computador. Isso é fundamental, quer dizer, a educação acompanhar também a evolução, né? Então, a educação com qualidade, com treinamento dos professores, essa foi uma prioridade muito efetiva do meu governo e da qual eu me orgulho muito. Minas Gerais avançou seguramente naquele período. Foram 8 anos, na verdade, 4 anos do governo Hélio Garcia, mais 4 do meu, com o mesmo estilo de política educacional e que deu grandes resultados, mas que agora nos preocupa a sua descontinuidade, porque Minas está investindo menos em educação e a qualidade do ensino já piorou. Esse exemplo que eu estou dando aí das creches, da comunidade mais carente de Belo Horizonte, é um exemplo de trabalho voluntário. São pessoas das creches que estão trabalhando de maneira voluntária, são empresas que estão trabalhando de maneira voluntária, e a população deve participar, sem dúvida alguma. Também no programa educacional nosso foi criado, além da eleição de diretores pelos professores ainda no governo anterior ao meu, do governo do Hélio, depois aí nós fizemos ainda também a criação dos colegiados, ou seja, eram os pais de alunos participando da direção da escola, da gestão da escola. E aí, quanto mais participação você tem dos pais de alunos, melhor é a escola, porque o pai de aluno ajuda a tomar conta da escola, não deixa essa escola é do governo. Não, essa escola é da comunidade, a escola pública, é da população, né? Então, esse envolvimento é muito importante da comunidade como um todo. Não adianta achar que o governo vai fazer tudo, não, que não faz mesmo. Nenhum governo, seja que partido for, não faz tudo mesmo. O envolvimento da população é muito importante e não basta dizer assim, não, eu já pago impostos. Não, além de pagar impostos, precisa haver participação. Torcer para a América, na verdade, é uma demonstração de persistência. Você exatamente ter paciência e ser otimista, né? Eu sou americano por herança. Meu pai já era da América na época, ele chegou a ser diretor do América na área do basquete. O América chegou a ter um time muito bom de basquete. E aí eu virei americano,
acompanhei o campeonato que eu vi o América ser campeão, foi em 1957, a primeira vez que o América foi campeão, que eu me lembro, né? Depois eu joguei basquete no América, mas eu era muito ruim, viu? Eu sempre gostei de esporte, mas como jogador eu era ruim, apesar de mais alto um pouco, mas eu não passei da reserva dos times de basquete que eu disputei. Depois do América eu joguei basquete também no ginástico e no Olímpico. Foram os 3 times que eu joguei basquete, América, Olímpico e Ginástico. E o futebol portanto, uma paixão. Eu gosto muito de futebol, eu acho que um jogo de futebol no estádio é uma coisa realmente muito interessante. Você vê aquele fenômeno da multidão, como é que a multidão se entusiasma, como é que ela solta a sua emoção, né? E torcer para o América, portanto, é bom, porque a gente vai para o campo já esperando o pior. Então, se empatar está bom, se ganhar está ótimo. Então, esse é sempre bom você torcer para o América, mas o time até que tem, ultimamente, dado alguns bons resultados. O América foi campeão nacional da Série B, foi campeão mineiro, foi vice-campeão mineiro em 99. Então, ele tem tido, foi campeão da Copa Sul Minas em 2000. Agora, é claro que ser do América, as pessoas me perguntam, você é do América porque você é político? Não, primeiro que eu não sou um político, eu virei político, né? Eu me formei numa função mais técnica, né? Mas eu sempre tive a coragem de dizer que eu sou do América, que o meu time de futebol é esse. Agora, evidentemente, respeito o Cruzeiro, respeito o Atlético, Vila Nova, todos os times do interior, e gosto de futebol e torço para os times mineiros, sim. Tem gente que acha que não, mas eu torço para os times mineiros quando jogam com times de fora, seja fora do estado, seja fora do país. Eu não consigo ficar contra o Atlético, contra o Cruzeiro, quando eles estão jogando contra outro time de fora, não. A menos que, evidentemente, se o Atlético estiver jogando, o Cruzeiro estiver jogando, e o time que estiver enfrentando a derrota do time daqui for boa para o América, não. Aí eu prefiro que o América fique em primeiro lugar. Olha, eu acho que hoje, infelizmente, tem violência, né? Tem uma violência maior nos campos de futebol. E isso até traz uma preocupação para a gente. Pode deixar os filhos no campo, não pode ir. Tem tido arrastão no Mineirão ultimamente. Mas, basicamente, a torcida sempre foi muito entusiasmada, sempre foi assim mesmo. O que está acontecendo hoje é que o esporte está muito profissionalizado. Então, tem jogadores que, às vezes, só olham o dinheiro, né? Não olham o amor da camisa, né? Isso aconteceu um pouco, sim. O profissionalismo trouxe esse lado ruim. Um certo lado de mercenário, eu diria assim, um ou outro jogador. Claro que estou falando de exceções. A maioria gosta de futebol, joga futebol, tem no futebol sua profissão, mas evidentemente que o profissionalismo trouxe alguns problemas e a violência também nos estádios é hoje um motivo de preocupação. Me parece, sendo assim muito direto, muito sério, muito sincero, eu diria assim, que é uma coisa meio inexorável, usando esse termo. A violência é resultado do tipo de sociedade que nós temos. Ou seja, à medida que nós aumentamos a urbanização, e dentro da urbanização você tem mais conflitos, são mais pessoas ocupando o mesmo espaço, seja dentro de um prédio, seja na rua. Na medida que você tem carros disputando espaço, você tem pessoas disputando um emprego, você tem, então, toda uma concorrência maior, que era menor quando a vida era mais rural. As pessoas viviam mais espalhadas. Então, a vida urbana, somada à competição do capitalismo, eu acho que esses dois pontos são os mais importantes. E eu não posso deixar de dizer também assim um pouco de ter se colocado em segundo plano o lado mais afetivo, o lado mais sentimental, e se colocou muito materialismo em primeiro lugar. Esses pontos me parece que são os principais que levam a uma vida de mais violência. Pode dizer, bom, mas não é isso. Na verdade, a violência é porque tem gente que não tem. Exatamente, porque as pessoas que não têm esses bens, que veem esses bens todos pela televisão, materialismo, vem aquela quantidade de coisa, compre não sei o quê, apenas 999. Eu sujeito, mas eu ganho 150, ganho 200. Então, isso tudo traz eu diria assim, uma situação de estupefação, digamos assim. E, então, isso gera também essa vida capitalista, materialista, leva muito ao incentivo, eu diria, à violência. Temos as drogas, que são realmente o mal do século, né? E a droga é uma destruição da vida de qualquer um que se aventura nessa área. Então, você veja que a violência vem disto, vem da perda das ligações familiares, vem do aumento da miséria, vem do tipo de sociedade, vem da concorrência, vem do materialismo. Infelizmente, eu não prevejo que a gente possa ter
melhorias muito claras, não. Aí eu estou dizendo o Eduardo sincero, certo? Eu acho que a gente pode ter melhoria sim, com a polícia cada vez mais equipada, mais profissional, com a punição, mas a violência, na verdade, ela está ligada ao estilo de vida que nós temos hoje. O assistencialismo, às vezes, é combatido, porque realmente o assistencialismo não é a solução, né? Já temos aí uma parábola antiga, né, que se dizia que é preferível você ensinar a pescar do que dar um peixe. Mas eu acho que ainda hoje é importante as duas coisas. É importante você realmente dar educação, aí mais uma vez a prioridade que foi o meu governo foi a educação, porque através da educação as pessoas podem ter um melhor emprego. Então está ensinando o peixe, está ensinando a pescar. Mas o peixe também é importante, ainda que seja para o dia a dia. Eu vejo com muita preocupação, por exemplo, aí, notícias de que o governo federal está suspendendo o programa de cestas básicas. Ele não é um programa que tem que ficar eternamente, mas é um programa que mata a fome. É um programa que dá um mínimo de alimentação. Então, me preocupa isso sim. Não estou entendendo muito por que está se acabando com esse projeto. Se é para substituir, tinha que primeiro substituir para depois acabar, né? Então, as duas coisas cabem sim. O assistencialismo não pode estar sozinho, mas também nós abandonarmos toda essa assistência não é correto. Tem muita gente que precisa dessa assistência, seja exatamente a pessoa pobre, seja a pessoa que tenha necessidade de apoio por outros motivos. A pessoa mais idosa, por exemplo. Está aumentando muito o número de pessoas idosas no Brasil. O Brasil já tem hoje um aumento, uma taxa de incremento da população, taxa de aumento da população, se aproximando dos países mais desenvolvidos. Nós já temos hoje cerca de aumento populacional de 1,4, me parece, que já é baixo, né? Então, nós estamos caminhando com a estabilização da população. Os países da Europa, França, Alemanha, já tem hoje uma população estável. Morre o mesmo número de gente que nasce, né? Coisa assim. O Brasil não, é claro que ainda nasce bem mais do que morre. Mas com o avanço também da ciência, as pessoas estão vivendo mais tempo. E está nascendo menos gente, graças a uma maior responsabilidade na geração de filhos, o planejamento familiar. Nós vamos ter no Brasil, me lembro que os últimos dados que eu vi, me parece que era no ano 2025, portanto daqui a 25 anos, nós devemos ter a estabilidade da população. Em 2025 o Brasil vai equilibrar o seu crescimento. A partir dali nós vamos ter o mesmo número de mortes de nascimentos. O Brasil vai parar de crescer a população, é a estimativa dos demógrafos, dos técnicos, né? Então, acho que é isso aí, tem que ter muito cuidado com os mais idosos também, eles precisam muito. E aí, com o idoso, basicamente, assistencialismo, sim, o assistencialismo. Vou citar aqui um escritor mineiro, porque foi um artigo que eu vi dele há pouco tempo na imprensa, e aí, se você me permitir fazer alguma crítica à imprensa, eu acho que a imprensa é muito pessimista, a imprensa divulga demais as coisas ruins e pouco as coisas boas. E o Roberto Drummond dizia exatamente isso, o brasileiro gosta muito de cultivar espinhos e não flores, se referindo exatamente a isso. Ninguém está querendo defender que se tape o sol com a peneira, que não se olhe os problemas que o Brasil tem. Mas também não precisa só mostrar os problemas. Vamos mostrar os sucessos, vamos mostrar as soluções, né? Por exemplo, nessa área tecnológica, nós temos 2 exemplos nesse ano. O imposto de renda brasileiro, quase 100% dos brasileiros entregaram imposto de renda pela internet, entregaram imposto de renda por computador. Não existe país no mundo que tem isso, não. A eleição brasileira, eu fico satisfeito que a eleição, eu participo disso há muito tempo, não como candidato, mas pouca gente sabe, mas desde 83, quando eu era presidente da Prodenge, eu já estava envolvido nessa busca da automatização de eleição, e o recadastramento eleitoral, nós participamos na época que eu era presidente da Prodenge. Então, veja, nós fizemos uma eleição de mais de 100 milhões de pessoas votando, com uma maquininha simples, onde você parecia o retrato de quem você estava votando, você confirmava o seu voto, e a apuração foi imediata, sem fraude, sem briga. Aí vem o país maior do mundo, o país mais importante do mundo, que é os Estados Unidos, e dá um vexame, que é esse das eleições de lá, de você ver, cada estado tem um tipo de votação, uns votam no papel, outros votam na máquina, uma máquina a gente tem que ficar olhando contra a luz, para ver se o sujeito votou ou não votou, se apertou o cartão perfurado. Então, essa é uma flor. Quer dizer, o avanço do Brasil no setor tecnológico. Nós somos hoje um país que produz aviões que competem no mundo. Quantos países produzem avião de passageiro no mundo? Não chega a 10. Parece que são 7, 8. O Brasil é um deles, competindo aí com a Embraer. Então, essas coisas é que eu acho que a gente tinha que avançar mais. O brasileiro tinha que reclamar menos
participar mais, seja um trabalho voluntário, ou seja, também nessa linha, cobrando sim, mas também apoiando, incentivando aquelas coisas que estão dando certo. Existem alguns poderes no Brasil, eu digo a imprensa é o quarto poder, a justiça é o poder final, que se consideram um pouco intocáveis mesmo. Se você faz alguma crítica à imprensa, como vocês estão me dando a liberdade de fazer aqui, de mostrar que a imprensa às vezes é sensacionalista, às vezes ela é exagerada nas coisas ruins, às vezes não dá a notícia completa. Mas se você fala isso, gera logo um espírito de corpo. As pessoas ficam armadas contra você. Está falando mal da imprensa. Não estou falando mal da imprensa, não. Estou falando mal de determinados processos da imprensa, né? E o mesmo acontece com a justiça. Se você fala que a justiça é morosa, que a justiça é isso, que a justiça tem corrupção, como tem nos outros poderes, também logo as pessoas ficam com os cabelos empinados e achando que está xingando a justiça, está criticando a justiça. Então são dois poderes, realmente, a justiça e a imprensa são dois poderes que não aceitam muito crítica. E era importante que aceitasse a crítica. O executivo e o legislativo já estão mais acostumados, já apanham mais, né? Então já tem mais esse costume de viver com a crítica, de assimilar, de procurar até melhorar com base nessa crítica. A justiça brasileira precisa melhorar muito. Ela é morosa, claro que a morosidade às vezes não é culpa da própria justiça, é culpa às vezes do legislativo e do executivo, que tem que fazer a estrutura, o judiciário funcionar. Mas nós temos ainda realmente muita coisa que a justiça deve fazer para poder atender melhor o país. Sim, essa é uma máxima da democracia. O Brasil vive hoje um momento de democracia plena. Eu acho que até o mais ranheta adversário do presidente da República reconhece que o Brasil está hoje numa democracia plena, a democracia total que o Brasil vive hoje. E a democracia emana do povo. Os próprios deputados, na verdade, representam o povo. Começou na Grécia Antiga, você tinha as pessoas todas participando das decisões. Mas aí foi tanta gente que não tinha como participar. Então se passou por um processo em que as pessoas elegiam um para falar em nome dela. Então esse é o processo parlamentar. Em Minas Gerais tem 77 deputados estaduais que falam em nome de 17 milhões de habitantes. Assim como tem 53 deputados federais que representam o Estado em Brasília para defender o Estado de Minas Gerais, juntamente com os 3 senadores. Sim, claro que sim. Você tem que sempre enxergar, quem tem o poder na mão, enxergar que a lei foi feita para todos. Eu reconheço que no Brasil, eu diria que na sociedade como um todo, não só no Brasil, mas em outros países também, você tem muitos preconceitos, às vezes a lei não é praticada igual, né? Mas o objetivo tem que ser sempre esse, a lei tem que ser igual para todos, ela não pode ter 2 pesos, 2 medidas, né? Nem do ponto de vista social, nem do ponto de vista partidário, nem do ponto de vista econômico, a lei tem que ser a mesma, seja para que lado for, né? E essa é uma preocupação. Às vezes nós vemos realmente decisões de 2 pesos, 2 medidas, decisões diferentes para problemas semelhantes. Olha, sem dúvida, a área pública é mais difícil sim, né? Eu há pouco tempo também me entrevistaram, me perguntando sobre o governo atual e tudo, e eu falei, olha, eu não gosto muito de julgar pedra, não. Eu faço algumas críticas quando são merecidas e faço sempre com dados de quem realmente respeita os números, respeita as informações. Mas administrar é muito difícil. Então a área pública é muito difícil. Então eu prefiro realmente não ficar jogando pedra demais não. Sabe? Porque muita gente que jogou pedra hoje está tendo que receber as pedras de volta. Porque jogaram tanta pedra, a pedra voltou, né? Então eu acho que a administração pública é muito difícil sim. Porque você tem uma demanda enorme. O que precisa fazer? As pessoas se acostumaram sempre a querer que o governo faça tudo, que nós estávamos falando antes. E o governo não tem dinheiro para fazer tudo. Ah, mas o governo aplica mal o dinheiro. Olha, primeiro que não é tanto assim, não. Tem realmente, às vezes, algum caso ou outro que o dinheiro não é tão bem aplicado, mas, no geral, porque falta dinheiro mesmo. Então, você não consegue atender tudo. E a pressão é muito grande, a pressão dos deputados, a pressão da população, a pressão da imprensa, isso tudo acontece. E administrar a escassez é muito difícil, especialmente numa época como essa. Agora, nós vivemos hoje uma situação que mudou. Eu fui prefeito numa época de inflação alta e fui governador já na estabilidade. Por incrível que pareça, foi mais fácil ser prefeito na época da inflação alta do que ser governador na época da inflação sem inflação, a inflação próxima de zero, a inflação baixa. Por quê? Porque a nossa sociedade se acostumou com a inflação. Então, já naquele período ainda de 90, 92, quando eu fui prefeito de Belo Horizonte, toda a cidade, toda a população vivia acostumada com
o processo de inflação. Então você reajustava preço, reajustava salário, reajustava impostos, reajustava... Então é aquela coisa, ninguém planejava nada, é aquele rolo. Não, pode gastar que o mês que vem já aumentou o preço, já entrou mais dinheiro, é que ele ia levando. Agora, quando acabou a inflação, nós caímos na hora da verdade. Então a geração de governadores eleita em 94 foi a geração dos governadores que enfrentaram a ressaca do real. Governadores que enfrentaram exatamente a hora da verdade. As receitas pararam de crescer, né? E as despesas continuaram, porque elas estavam ainda vinculadas ao estilo de vida que nós tínhamos na época da inflação. Então foi uma dificuldade muito grande. E a sua pergunta, se é mais fácil administrar na área privada ou na área pública, cada caso é um caso. Mas eu tendo a dizer que é mais difícil na área pública. Sim, tenho muita fé, graças a Deus, né? Tenho fé em Deus. E foi Deus que me adiantou, me ajudou, me orientou na minha vida toda. E eu acho que a fé é fundamental. A fé em Deus, a fé nas pessoas, a fé nos bons sentimentos. Eu acho que isso tudo é importante. A fé nas suas diversas formas de apresentação. Não, engraçado. Eu acho que aí vou lembrar do América outra vez, né? A persistência que o América me ensinou. Não, nunca tive em nenhum momento. Na eleição de 94 foi uma eleição muito interessante. Foi realmente uma eleição belíssima, em que nós começamos a campanha na faixa dos 4%, 5%, mas eu tinha um apoio forte em Belo Horizonte, fruto de uma boa administração que, felizmente, conseguimos fazer na cidade. Então, eu tinha um apoio de Belo Horizonte. E era muito pouco conhecido no interior do Estado. Enfrentei realmente um favoritismo do candidato adversário e, aos poucos, nós fomos conseguindo crescer os números da votação e conseguimos ter 2 turnos. Que primeiro se dizia que ia vencer no primeiro turno, que nós íamos perder já no primeiro turno. Aí conseguimos ter o segundo turno e na eleição do segundo turno fizemos, então, uma virada histórica, talvez seja uma das maiores viradas da história política brasileira. Foi uma eleição, portanto, em que eu tive fé, tive confiança o tempo todo, que eu ia sentindo no dia a dia, quando eu ia ao interior, em cada reunião que eu fazia, que as pessoas estavam vendo o bom propósito que nós tínhamos. A eleição de 98 foi uma eleição já mais diferente, foi a primeira eleição de reeleição no Brasil. Eu enfrentei, na verdade, um ex-presidente da República. Então, foi a eleição mais difícil, que eu, desde o princípio, quando se clareou o quadro de quem eram os candidatos, eu vi que a eleição ia ser mais difícil. Mas nem por isso desisti. Eu fui até o fim, nós disputamos, consegui chegar ao segundo turno novamente e perdemos com dignidade, eu diria, perdi a eleição, reconhecendo que tinha perdido a eleição, que é fato normal na vida pública você ganhar ou perder. O que eu tenho a lamentar, eu volto a dizer, é que no processo de sucessão tem havido tanto ódio, tanto rancor da parte do meu sucessor, e isso realmente não ajuda a Minas Gerais. A expressão ódio e rancor não é retórica de todo político? Não, não é não. Eu acho que você tem várias situações. Eu mesmo fui sucedido por um adversário na prefeitura, de partido adversário, e naquela época não houve ódio e rancor, né? Agora no governo do Estado, não. O governo do Estado trouxe ódio e rancor. Então o ódio e rancor, ele não está presente sempre, não. Ainda bem, né? Ainda bem que não está presente sempre. Não, político não é uma profissão, nem deve ser. Mas eu também não fiz engenharia, não foi por imposição, não. Foi, na verdade, estou dizendo que você é obrigado a tomar uma decisão sem ter um conhecimento maior da vida, digamos, ainda, né? Claro que hoje a juventude amadurece mais cedo. A palavra amadurecer talvez. Você tinha uma certa obrigação social. Tinha a imposição de tomar decisão. Né? Agora a política não pode ser profissão, não. Né? Então, eu me orgulho de ter uma profissão, tanto é que eu fui prefeito, terminou a prefeitura, eu voltei para a minha profissão, fui presidente do SERPRA, fui governador do Estado, terminou, eu voltei para a minha profissão, sou presidente da Belgo Mineira Sistemas hoje, que é na minha área de informática. Eu acho que é importante que o político veja a oportunidade do cargo como um momento de prestar serviços públicos, não como uma profissão. Não vamos ser seres virtuais nunca, ainda bem, né? Nós vamos sempre ter cada vez mais, eu diria, instrumentos a nos auxiliar, né? Agora, é importante que nós não esqueçamos que esses instrumentos estão aí para nos ajudar, não para tomar conta da gente. Por exemplo, a internet traz um problema. A internet é fantástica, mas aqueles que viram viciados na internet se afastam dos amigos, se afastam da família, se afastam do convívio como um todo. Então, vamos usar com moderação. Tudo na vida é assim, nem 8 nem 80, é um ditado antigo. Eu gosto demais desse ditado, nem 8 nem 80. Então, vamos usar a tecnologia? Vamos, mas não vamos nos entregar a ela, né? Isso se coloca em tudo. A vida tem coisas muito simples, né? É engraçado assim, às vezes, por exemplo, eu fico vendo, uma vez me criticaram aí que eu tinha, assim, de maneira jocosa, dizer, o Eduardo faz coleção de tampinhas.
quer dizer que era uma coisa boba, um governador de estado fazer coleção de tampinha de garrafa. E eu peguei por dizer assim, olha, eu prefiro colecionar tampinha do que colecionar processos como outros políticos fazem. Tá? E colecionar tampinha, na verdade, é uma coisa que eu comecei assim, de brincadeira, como uma lembrança de viagens que eu fiz. Eu me lembro bem, foi uma vez que eu fui a Manaus. Manaus tem um punhado de guaraná lá. Então eu todas as tampinhas dos vários guaranás para mostrar para os meus filhos. E daí comecei a guardar as tampinhas mais como uma lembrança. E, junto com isso, as pessoas às vezes ficavam sabendo, o Eduardo faz coleção de tampinha. Aí comecei a receber mesmo. Alguém que viajava lá para a Rússia, aí trazia a tampinha, lembrei de você, trouxe a tampinha da cerveja da Rússia. Então eu tenho guardado. É uma coleção interessante, sim. Ela é muito bem organizada. Eu tenho, assim, são algumas gavetinhas em que eu coloco as tampinhas todas divididas por tipo. Então você tem Coca-Cola, então tem Coca-Cola de um lado lugar, cerveja, tem que ser de todo lugar, água mineral, tem de vários lugares do país e de fora. Então é uma coisa simples, uma coisa, não vejo por que alguém possa querer ver nisso um lado negativo. É um detalhe, é uma coisa que eu me liguei assim por recordação, né? Então acho que a vida é sempre assim, é sempre feita de detalhes. São detalhes, é o detalhe de você gostar de um time de futebol, o detalhe de você gostar de tomar uma cerveja, nada contra, cerveja eu não bebo, mas não tem nada contra, né? Então eu acho que é por aí, cultivar as amizades, você curtir os bons momentos da vida, sempre balancear. Tem momentos ruins, tem, e eu como político, né, pude desabafar aqui como tem momentos políticos, mas tem momentos muito positivos. Na hora que eu vejo, por exemplo, assim, os prefeitos defendendo a lei Robin Hood, isso me dá orgulho, assim, olha, valeu o meu governo. Porque as pessoas falam demais, né, da desigualdade, que o Jequitinhonha é muito pobre, que o norte de Minas é pobre. As pessoas falam isso, mas o que fazem efetivamente para resolver isso? E nós fizemos. Nós fizemos uma lei que redistribuiu os impostos e deu 30 milhões a mais para o Jequitinhonha por ano, dados ainda de 98. Então a arrecadação aumentou e já deve estar hoje por volta de 40 milhões por ano a mais para os municípios da região mais pobre de Minas Gerais, que é o Jequitinhonha. Então, essa coisa assim, a lei Robin Hood me compensa os momentos ruins da política. Na hora que eu vejo a Fernão Dias duplicada, aí já está pronta até perto de Varginha, o restante está parado, tem 2 anos, a parte que foi construída, eu fico satisfeito de ver, porque foi esforço meu de lutar junto ao governo federal para garantir as verbas, garantir que a obra não parasse. Uma parte do dinheiro na época era do Estado também, o Estado entrava com um quarto, hoje não entra com mais nada. O Estado hoje não tem nenhuma participação da Fernão Dias, hoje ela é 100% com dinheiro federal. Mas o processo ainda é feito pelo Estado, a licitação, tudo. Então, essas coisas desse tipo, quando eu vejo a duplicação da estrada para Sete Lagoas, aí, da 040, quando eu vejo as fábricas que vieram para Minas Gerais, a nova fábrica da Fiat, a Iveco, a fábrica da Fiat em Belo Horizonte, a fábrica da Valita em Varginha, a fábrica de papel, de aglomerado de papel, a Satipel lá em Uberaba, a Mercedes Juiz de Fora, quando eu vejo essas fábricas aí, todas as regiões de Minas, é claro que isso me dá, o balanço positivo em relação às coisas negativas. Eu acho que eu sou um mineiro dos novos tempos. Acho que eu sou um mineiro caipirão, no sentido de estar ligado aos valores principais de Minas Gerais. A sinceridade, acho que é muito importante. A sinceridade, você sabe que me prejudicou muito? Vários foram os momentos em que, sendo sincero, eu me prejudiquei na política, né? Mas nem por isso vou deixar de mudar. Eu vou mudar o meu jeito. Eu acho que a sinceridade é importante. Então, eu sou mineiro caipirão nesses valores principais. Mas sou um mineiro high-tech, um mineiro atualizado, porque o momento exige isso. Então eu vou me atualizando. Agora mesmo, depois que eu saí do governo, eu tive que fazer uma certa reciclagem para voltar para a minha profissão da informática. E hoje já estou mais atualizado com os termos, com o dia a dia, né? Então eu já uso mais um notebook, um palm-top, um computador, essas coisas todas, a internet, isso tudo a gente já usa com mais facilidade. Então, eu sou um mineiro atualizado. Tenho a presunção de dizer isso, sou um mineiro atualizado. Olha, eles realmente não estão mais comigo, mas tenho certeza que estão satisfeitos. Estão satisfeitos porque o que eles me ensinaram foram exatamente esses valores principais da vida e eu tenho procurado seguir. Os valores do trabalho, os valores da lealdade, os valores de você realmente dar vazão ao coração, não se entregar demais às coisas materiais. Então, eu tenho certeza que os dois estão satisfeitos com o filho que eles colocaram no mundo. Olha, eu estou com 52 anos de idade, aprendi muito. Então eu devo me candidatar novamente, sim, em 2002. Eu devo disputar eleições. Não sei ainda exatamente qual cargo, depende muito de ouvir. Fazer feito os índios faziam, né? O índio colocava o ouvido no chão para ouvir o barulho. Então eu vou ouvir, vou colocar
minha orelha, não no chão, porque estamos na época high-tech, mas eu vou ouvir um pouco mais para ver. Mas eu sinto que tudo que eu aprendi na vida profissional, na vida privada, na vida pública, me deu condições de buscar um novo mandato, seja ele parlamentar ou executivo.